Fala, galerinha do nono ano. Na nossa aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre genética. Então vamos aí seguindo, pegando papel, caneta, lápis, para estar anotando as dúvidas. Vamos pegar aí no capítulo 4, na página 38, sobre genética. Quando falamos em genética, logo lembramos de DNA. Então, a genética é justamente o estudo do material genético, o estudo da célula, onde está as características hereditárias que a gente recebe, né? Passadas de pai para filho, que vem ao longo da nossa vida trazido, né? Das famílias, né? Então, nesse estudo, nós vamos estudar principalmente o nosso material genético e um pouco sobre a divisão celular, certo? Então, vamos seguir aqui. Aqui na página 39, a gente já vê um pouco sobre reprodução e divisão celular. Então, a reprodução, ela permite que as espécies se estabeleçam, né? Se estabeleçam no ambiente e deixem descendentes ao longo da história. Então, a gente sempre tem pessoas do passado que são os nossos, que vieram deixando os descendentes, né? Deixando essa história, esse material genético trazido de pessoas do passado até o nosso presente. Então, aqui a gente tem, nesse material genético, a gente traz o que? As informações biológicas, características de olho, de cabelo. Então, todas essas características são trazidas no nosso material genético, mais conhecido como nosso DNA, né? Que é nela que está incluso toda a nossa matéria genética, tá? Então, a reprodução, ela permite o crescimento das espécies e a transmissão de características de geração para geração. Então, essa transmissão de característica é chamada de hereditariedade. Transmissão de características de geração a geração é chamada de hereditariedade, que é a transmissão do material genético. O material genético que nós temos é o DNA e o RNA, que são os dois materiais genéticos que a gente vai estar conhecendo logo à frente. Então, a reprodução dos seres pode ser assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada é quando o indivíduo, no caso os indivíduos de material genético, geram indivíduos de material genético igual, certo? À célula-mãe, ao primeiro indivíduo. Então, nessa reprodução assexuada, que a gente tem como exemplo aqui a reprodução da bactéria, a bactéria, ela não vai ter um cruzamento. Uma única bactéria, ela vai fazer o quê? Ela vai duplicar o seu material genético. O seu material genético vai ser dividido ao meio. Então, nessa divisão, aí vai gerar dois indivíduos com o mesmo material genético. Então, essa é a reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, que a gente vai ver aqui agora, que a gente tem como, a gente pode tomar como exemplo a reprodução do humano, né, do ser humano, dos indivíduos, é a união de dois seres, ou seja, na sexuada existe a união dos gametas, a união das células reprodutoras. Necessita-se da fêmea, do macho, com a união dos gametas, certo? Os dois unindo-se, vai gerar um novo ser, certo? Tem que ter a união dos gametas, feminino e masculino, para se ter um novo ser, que é o que acontece na nossa reprodução, na reprodução humana, certo? Então, temos essas duas reproduções. Então, logo aqui mais à frente, a gente pode ver sobre material genético. Então, o material genético é responsável por transmitir as características genéticas presentes na célula. É esse material que traz toda aquela característica genética, certo? Trazida passada de geração a geração, de pai para filho. Toda essa característica é trazida no material genético. Então, os dois materiais genéticos que a gente vai estar vendo aqui agora é o DNA e o
RNA, certo? Então, o DNA, ele é o ácido desoxirribonucleico. Nele está contida as informações para as células determinar as características dos organismos. É nesse DNA que vem todas aquelas informações que determinam as características do organismo. Toda essa nesse material genético. Então, é nele que a gente vê aquela característicazinha, cor de olho, de cabelo, vai vir trazido justamente nesse DNA, nesse material genético. Então, o DNA, ele está organizado em genes, que é a unidade responsável para transmitir as características hereditárias. Cada gene apresenta um código químico para realizar síntese de proteínas diferentes que expressam as características. Então, cada gene dele, ele traz uma característica. Com a sintetização da proteína, ele vai trazer uma característica que vai determinar essa característica no C. Certo? O DNA é formado por genes e esses genes é o que vai, na sintetização da proteína, trazer essas características para cada C. Então, o DNA, chamado dupla hélice, por sua forma, ou seja, ele é formado em dois filamentos interligados em forma de espiral. Então, ele tem essa forma de espiral. Uma dupla hélice em forma de espiral, esses dois ligamentos. Então, nos seres eucariontes, ele tem as sequências de DNA associadas à proteína, que corresponde a muitos genes organizados, que são os cromossomos. Então, a gente pode ver aqui o nosso DNA, formado por dupla hélice, que são filamentos interligados, né, em forma de espiral. E nessa formação de vários genes, a gente vai ter o quê? Os nossos cromossomos. E nesses cromossomos vão vir juntamente nos genes as nossas características hereditárias, certo? É o nosso material genético possuinte das nossas características, das nossas corzinha de cabelo, corzinha de olho. Então, são todas essas características que vão vir trazidas no nosso material genético, nosso DNA. Já o RNA, ele é o ácido nucleico, essencial na produção de proteína e sintetiza no núcleo da célula a partir do DNA. Ou seja, a gente tem o DNA, certo? Mas o RNA é ele quem faz essa tradução na sintetização da célula através do DNA. É o RNA que traduz essa informação. Toda essa informação trazida no DNA. Então, assim como o DNA, o RNA é também essencial nesse material genético para trazer e traduzir essas informações trazidas no nosso DNA. Então, o RNA, ele garante a sintetização de proteína, garante a sintetização da proteína que traz a tradução do DNA em proteínas. Então, é ele que vai sintetizar, certo? Em proteínas e traduzir esse DNA. Então, essa vai ser a função do nosso RNA. E diferente do nosso DNA, o RNA, ele não é em forma de espiral, ele já tem uma organização simples, então ele já é uma fita simples. Ele é em forma de fita simples, que vocês podem estar observando aqui na imagem, essa fitinha é laranja, né? Que está aqui incluso no nosso DNA. Então, ele é uma fita simples que está no meio do nosso DNA aqui, certo? Então, vamos ver agora um pouco sobre divisão celular. Então, a divisão celular, todas as nossas células, ela tem o chamado de ciclo celular. Então, o que é ciclo celular? São os conjuntos de transformações das células. Ao longo da vida, as células vão se transformando, vão se dividindo, vai tendo ciclo também de vida da célula. Então,
daí uma célula vai gerando novas células. Então, esse é sempre o ciclo celular, essas transformações da célula. Então, nesse ciclo celular, a gente tem a divisão celular, que a divisão celular é o que possibilita a transformação do material genético entre indivíduos de mesma espécie, garantindo a continuidade da vida e a continuidade da espécie. Então, nesse ciclo de vida está incluso a divisão celular. Então, o ciclo de vida é o conjunto das transformações da célula e a divisão celular é a transformação do material genético entre indivíduos de mesma espécie que garante a continuidade da vida, certo? Então, os seres unicelulares, eles utilizam essa divisão celular como um meio de reprodução, que é o caso do exemplo que a gente viu, né? A bactériazinha, ela já usa como meio de reprodução. Já os seres pluricelulares, no nosso caso, a gente usa a divisão celular para várias formas. A gente utiliza para reprodução, certo? Reproduzindo vai gerar novos seres, mas a gente também utiliza para a reposição de célula, para o crescimento. As células vão se dividindo para a gente crescer. As células vão se dividindo quando a gente fere, né, a nossa pele. As células vão se dividir para a gente ter a reposição da célula e assim formar um novo tecido e vir a reposição do nosso órgão, a nossa pele, certo? Então, a célula faz essa reposição também nos seres pluricelulares. Então, a divisão celular, ela é classificada de acordo com o número de cromossomos. Essa classificação existe dois tipos, células haploides e células diploides. Células haploides, também representado como N, ela são as células, né, dos gametas, são as células reprodutoras dos gametas, as células sexuais, e elas são formadas somente por um cromossomo de cada tipo. Por isso que é chamado de haploide. É um cromossomo de cada tipo. Que aí também é conhecido como 23N, né? As células haploides possuem 23N, que é o caso dos gametas. Já as células diploide, elas são diferentes da haploide. As diploide, elas são também conhecidas como células somáticas. Representa-se como 2Ns. Constitui o corpo dos indivíduos, ou seja, o nosso corpo ele é formado por células diploides, certo? E nelas são encontrados cromossomos em formas de pares de cromossomos, ou seja, tem sempre 2 de cada tipo. Por isso que são 2Ns. Nessas células diploides, elas têm 46 cromossomos, certo? Então, a haploide N, que tem 23 cromossomos, diploide 2N, 46 cromossomos, tá? Então, o sexo, vamos conhecer agora um pouco sobre o sexo biológico. Então, o sexo biológico também é definido pelos cromossomos. Os seres humanos, certo? Eles realizam o cruzamento dos cromossomos para gerar novos seres. Então, a gente pode ver aqui esse exemplo, ó. Temos, né, os seres humanos têm 22 pares de cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos que tem a soma deles, né? Então, que dá um total de 44A, que vocês podem ver aqui no exemplozinho. E aí temos um par de cromossomos sexuais, que são os responsáveis pelo sexo biológico. Aí, esse par de cromossomo sexual, ele tem uma diferença o quê? No sexo masculino e feminino. O homem, ele é XY, cromossomo XY. A mulher é XX, que quando há o cruzamento, aí é o que a gente vai ter a definição do sexo feminino ou sexo masculino, certo?
Então, vamos observar aqui o exemplozinho de novo, ó. O homem, XY. Aí tem, ó, os espermatozoides, um X e um Y, cruzando-se com o óvulo, o ovócito feminino, que é XX, pode gerar o quê? Uma menina ou menino. Aí vem a definição do sexo após o cruzamento, certo? É isso que define esse cruzamento, tá bom? Então, se for homem, vai ser 44A mais 44A, que é das células somáticas, mais XY. Se for mulher, 44A mais XX, tá? E aqui abaixo a gente pode ver um pouco sobre os estudos dos cromossomos. Nesses estudos dos cromossomos, a gente vê um pouco de conjuntos de cromossomos, chamado de cariotipo, nessa curiosidadezinha que a gente tem aqui. E temos aqui um cariograma, que é a representação ilustrativa dos cariotipos com base nos cromossomos. A gente pode ver aqui que temos essa representação dos cariotipos humanos, aí temos os 22 cromossomos pareados, que são os cromossomos somáticos, e no finalzinho, circulado aqui, a gente pode ver o cromossomo 23, que ele já é um cromossomo diferente, né? Que a gente vê aí que é o cromossomo que eu falei, que é o cromossomo haploide, que é o cromossomo que forma os gametas, é o cromossomo que define o sexo, né? Que aí já é o cromossomo do sexo biológico, que ele, quando se cruzar com o outro, o parceiro, é que vai formar 46 cromossomos. Aí, estando sozinho, ele tem apenas 23. Os outros, todos os outros do nosso corpo, ele vai ter sempre 46. Os diploides vão ter 46 cromossomos. Os haploides, que é a célula reprodutora, vai ter 23 cromossomos, certo? Vamos ver agora um pouco sobre divisão celular. Na nossa divisão celular aqui, a gente tem dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Na divisão celular da mitose, certo? A gente vê aqui uma representação de esquema da mitose. Temos a nossa célula. Na nossa célula a gente tem um núcleo, célula formada por núcleo, e no nosso núcleo a gente tem o material genético, DNA, RNA. Nessa divisão celular, ela é a divisão celular do corpo. A mitose é a divisão celular do corpo. Então, eu tenho uma célula 2N, que é uma célula diploide. Ela vai primeiro duplicar o seu material genético. Ao duplicar o seu material genético, ela vai separar o material genético. Nessa separação de material genético, a gente vai ter aí a formação de duas novas células com a mesma quantidade de material genético da célula inicial, ou seja, da célula mãe. Então, nós vamos ter, dividindo, nós temos uma célula diploide, 2Ns, outra célula diploide, 2Ns, certo? Então, a divisão da mitose é uma divisão, ou seja, só divide-se uma vez. Ela divide qualquer célula haploide, certo? Ela acontece a vida toda. Ela produz duas células e gera células somáticas iguais à célula da mãe. Aí vamos ver agora sobre a meiose. Já a meiose, ela é a célula da divisão da reprodução. Então, temos aí a célula mãe, 2Ns. Essa célula mãe, 2Ns, vai duplicar o cromossomo, assim como na mitose ela duplica o cromossomo. O que é que vai ter de diferença? Ela vai dividir para células N, depois divide novamente. Então, a célulazinha mãe, ela dividiu, gerou duas células.
filha. Essas 2 células filhas, cada uma divide-se de novo, gerando mais 2 células filhas. Certo? A célula mãe tinha 2N, vem célula filha NN, mais 2 embaixo, NN. Tá? Então, aí eu tinha uma, gerou 2, depois veio 4. Tá? Então, na divisão, formaram-se 4 células filhas com metade do número de cromossomos, ou seja, células N, com 23 cromossomos. Então, a diferença aqui, né, na meiose, elas são 2 divisões, divisão de organismos diploides, não acontece a vida toda, porque ela é realizada na reprodução. Ela produz 4 células. Essas células geram o quê? Células sexuais com metade do número de cromossomos da célula mãe, porque a célula mãe era uma diploide e ela gera células haploides e com variabilidade genética, ou seja, ela tem uma variação genética diferente da célula mãe, certo? Pronto. Então, aí vocês podem estar observando, tá? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Quero que vocês estejam observando aí os exemplos, prestando bem atenção, ver se ficou alguma dúvida, anotem as dúvidas, estejam me procurando e realizando a atividadezinha, ok? Então, fiquem com Deus. Tchau.